Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus, esse livro do Neil Walsh. Nós vimos que o Neil Walsh começou esse diálogo com Deus em um momento em que ele estava passando por muitas dificuldades em todos os setores da vida dele. E ele estava exatamente escrevendo para Deus para reclamar, para se dizer que ele não estava satisfeito mesmo, e de repente ele fez um monte de perguntas como por que comigo, por que nada dá certo para mim e até quando vai continuar desse jeito, não são exatamente com essas palavras, e de repente ele viu que ele pousou a mão sobre o papel e ela começou a se movimentar. Ele começou então a receber as respostas de Deus, dessa consciência superior então, que a gente com certeza pode chamar de Deus, porque como Deus anima tudo e todos, com certeza é Deus também fazendo essa manifestação através dessa consciência superior que se então usou o Neil Walsh para estar trazendo esse recado que ele diz que é para todos nós, que esse diálogo que poderia ter ficado íntimo, poderia ficar em uma gaveta, ele começou a passar para amigos, para pessoas próximas e viu que ele não podia ficar só com ele. E agora já foi traduzido para mais de 30 idiomas e já foi vendidos mais de 7,5 milhões de exemplares no mundo todo. E aqui a gente viu que Deus está respondendo a ele e mostrando a ele que uma das perguntas foi se Deus falava com todo mundo ou se Deus é seletivo. Aí Deus disse que ele não gostava nem do termo falar, que ele preferia o termo se comunicar. E ele disse que sim, ele se comunica com tudo e com todos, ele não tem nenhum parâmetro, ele se comunica com tudo e com todos da mesma forma, e ele diz que palavras é a forma mais difícil de se comunicar. Ele se comunica pelo sentimento, pensamento, e também com exemplos, com experiências. Mas ele diz que para a gente ter certeza que se as respostas estão vindo dele, a gente deve saber que elas têm que estar baseadas na alegria, no sentimento nobre, que é a verdade, e no amor, que é o que Jesus Cristo veio nos ensinar para nos explicar quem é Deus. E aí então aqui nessa resposta anterior, ele estava dizendo que tudo que a gente faz, toda e qualquer escolha, toda e qualquer decisão, toda e qualquer reação, ela é baseada no amor ou no medo, que são as dois pontos da mesma polaridade, da mesma linha. Por isso que ele fala ali então dessa dualidade, do princípio da dualidade, do princípio da ressonância. E aí então ele disse que tudo tudo é baseado as nossas respostas, as nossas como a gente reage a qualquer coisa, as nossas escolhas, elas são baseadas no amor ou no medo. E ele diz: todos os pensamentos e atos e todas as palavras humanas se baseiam em uma dessas emoções. Vocês não têm escolha em relação a isso, porque nada mais há a optar. Ou seja, porque isso é lei, são as leis naturais, assim a gente queira ou não. Mas tem livre-arbítrio para decidir qual dessas selecionar. Ou seja, a gente não tem escolha, a gente não pode dizer, então não quero decidir nem baseado no amor nem no medo, ver uma outra coisa. Não, só tem essas duas hipóteses, mas nós temos livre-arbítrio. Ninguém vai dizer, não, vai pelo amor ou vai pelo medo, somos nós livremente que decidimos. E aí o Neil pergunta, o senhor faz isso parecer muito fácil, mas no momento de decisão quase sempre o medo vence. Por quê? Vamos ver então a resposta de Deus nesse vídeo. Vocês aprenderam a viver com medo. Ouviram falar sobre a sobrevivência do mais hábil, a vitória do mais forte e o sucesso do mais esperto. E por isso tentam ser os mais hábeis, os mais fortes e os mais espertos, de um modo ou outro. E caso se vejam com algo menos do que isso em qualquer situação, temerão a perda, porque eles disseram que ser menos é ser perdedor. E então é claro que escolhem a ação que o medo justifica, porque foi isso que aprenderam. Contudo, eu lhes ensino isto:
quando optarem pela ação que o amor justifica, farão mais do que sobreviver, vencer e ser bem-sucedidos. Experimentarão a glória suprema de quem realmente são e quem podem ser. Eu ouvi a professora Luceliana dizendo que um dos filósofos lá disse que todos os homens morrem, mas nem todos vivem, alguns apenas sobrevivem. E é isso que ele está dizendo aqui, que quando a gente decidir basear as nossas ações, as nossas escolhas no amor, aí a gente vai ver que a gente vai conseguir muito mais do que vencer e ser bem-sucedido apenas sobrevivendo, mas a gente vai experimentar a glória suprema de quem realmente a gente é e quem a gente pode ser. Para isso, devem deixar de lado os ensinamentos dos seus mestres mundanos, bem intencionados, mas mal informados, e ouvir os ensinamentos daqueles cuja sabedoria vem de outra fonte. Há muitos mestres assim entre vocês, como sempre houve. Eu não os deixarei sem pessoas que possam orientá-los, mostrar-lhes e ensinar-lhes essas verdades e lembrá-los delas. Contudo, o maior lembrete não vem de fora, mas da voz dentro de vocês. Esse é o principal meio que eu uso porque é o mais acessível. Como ele disse aí nas páginas anteriores, também nos vídeos anteriores, as palavras são a forma de comunicação que mais pode trazer erros, enganos, e aquilo que a gente sente no coração, aquilo que vem de dentro, esse é certeiro. Então ele está dizendo que o maior lembrete não vem de fora, mas a voz dentro de nós. A voz interior é a mais alta com que eu falo, porque é a mais próxima de vocês. É a voz que lhes diz se tudo o mais é verdadeiro ou falso, certo ou errado, bom ou ruim, segundo as suas definições. É o radar que determina o curso, governa o navio e indica o caminho se vocês deixarem. Então aqui ele deixando claro que isso é o mais verdadeiro ou falso, certo ou errado, bom ou ruim, segundo as nossas definições dessa realidade dual, onde tudo tem o seu contraponto. E aí ele diz também que é o radar que determina o curso, governa o navio e indica o caminho, mas se a gente deixar. Porque se a gente já tiver determinado a seguir uma voz lá fora, um líder que está nos falando, é por aqui, a gente ignora a nossa voz interior, ainda que alguma coisa diga, ó, não está batendo, aquilo que ele está dizendo está muito bom, mas não está batendo, está muito bom, só eu que vou para o céu no final, os outros todos vão para o inferno, mas não está batendo com o que Jesus Cristo vem ensinar, não é? Que é o amor incondicional, que somos todos irmãos, que Deus é o Pai de amor e bondade. Então, se a gente já se fechou para essa voz que está ali tentando chamar, e não adianta que a gente não deixa, a gente não ouve o que Deus está tentando dizer. É a voz que lhes diz, neste exato momento, se as próprias palavras que estão lendo são de amor ou medo. Assim poderão determinar se são palavras que devem ser ouvidas ou ignoradas. E eu vi exatamente uma resenha sobre esse livro, e uma pessoa dizendo que estava ali entre as resenhas do título livros que não são o que parecem. Ela traz um trecho da Bíblia ali que diz que que o coração não é confiável. Em outras palavras, não lembro exatamente a frase como é. Então é exatamente isso que ele está dizendo. Se a pessoa já se determinou, aceitou que Deus é um ser lá longe, que nos julga, que pune, que é ciumento, que é vingativo, e ela aceita isso, que vai separar uns e levar só os outros com ele, e ela aceita isso está bem para ela, então ela vai achar que essas aqui não são palavras que devem ser ouvidas e sim ignoradas. Ela não vai entender essas palavras que são escritas aqui são de amor. Ela vai estar atrás do medo, porque é o medo que leva a pessoa a pensar que ela tem que ser melhor do que o outro, que tem que ser competição e que só tem lugar para alguns, que Deus é como o humano que vai julgar mesmo. E aí então, se a pessoa vem ler esse livro buscando encontrar aquele Deus que foi o que Deus que me apresentaram na minha religião, que é ciumento e vingativo, julgador, que está lá longe, aí realmente esse livro não é o que parece.
Mas o Senhor disse que, quando eu sempre escolher a ação que o amor justifica, experimentarei a glória suprema de quem eu sou e posso ser. Por favor, pode explicar melhor? Há apenas um objetivo para toda a vida: que você e todos os seres vivos experimentem a glória suprema. Tudo mais que você diz, pensa ou faz serve a esse objetivo. Não há mais nada para sua alma fazer e que queira fazer. O maravilhoso neste objetivo é que ele é eterno. O fim é uma limitação e o objetivo de Deus é ilimitado. Se em algum momento você experimentar a sua glória suprema, nesse instante imaginará uma glória ainda maior a atingir. Quanto mais você é, mais pode tornar-se. E quanto mais você se torna, mais ainda pode ser. Então aqui, Deus explicando porque é que ele disse que a gente vai experimentar a glória suprema se a gente escolher basear todas as nossas escolhas no amor, não no medo, de quem a gente é, de quem a gente pode ser. E aí o Neil Walsh pede para ele explicar melhor. E ele explica sim, porque quanto mais você experimenta a glória, mais você pode ser, melhor ainda, porque não há, é infinito. Quem acredita que um dia vai ter um fim, vai ter um julgamento final, aí não entendeu que Deus é infinito. O maior segredo é que a vida não é um processo de descoberta, mas de criação. Você não está se descobrindo, mas se recriando. Por isso, tente não descobrir quem é, mas determinar quem quer ser. Há pessoas que dizem que a vida é uma escola, que estamos aqui para aprender lições específicas, que quando nos diplomarmos, e essa palavra está entre aspas, poderemos ter objetivos mais amplos, não ser mais escravos do corpo. Isso é correto? Pergunta do Neil Walsh. É outra parte da sua mitologia baseada na experiência humana. A vida não é uma escola? Não. Não estamos aqui para aprender lições? Não. Então por que estamos aqui? Para lembrar e recriar quem são. Eu lhes disse repetidamente, vocês não acreditam em mim. Todavia, isso se justifica, porque de fato, se não criarem a si próprios como quem são, não poderão ser assim. E aqui vem uma controvérsia, porque eu entendo que a vida seja uma escola. Eu acredito que foi o professor Hélio Couto que disse também que é um Carandiru hospital também, porque é uma prisão, já que o espírito está preso nesse corpo físico. Eu vi uma vez uma experiência de EQM, experiência quase morte, a pessoa dizendo que quando ela saiu, quando ela voltou para o corpo, ela sentiu como se ela tivesse, quando a gente coloca a mão em uma luva muito apertada, que foi muito desconfortável. Então isso seria prisão. Hospital, porque enquanto a gente está fazendo as nossas escolhas pelo medo, a gente só pode experienciar dor, a gente só pode estar muito machucado, a gente precisa ser curado. E escola, porque nós somos seres infinitos divinos que sabemos tudo, como ele disse aqui. Porém agora estamos esquecidos, como ele disse aqui também, que nós viemos para lembrar. Aqui, vocês não acreditam em mim, todavia isso se justifica porque de fato não criaram a si próprios como quem são. Não foi essa parte aqui. Não está dentro dessa parte aqui que ele disse isso. Porém, que nós estamos sob o véu do esquecimento e aí então, enquanto seres humanos que estamos fazendo essa trajetória entre luz e sombras, a gente tem que reaprender a quem nós somos. E aí é isso mesmo que eles dizem. Que ele diz aqui, onde é? Vamos ver, vai ver mais para frente aqui. Estou confuso. Vamos voltar um pouco a essa escola. Ouvi mestre após mestre dizer que a vida é uma escola. Fico realmente surpreso ao ouvir o Senhor negar isso. E, inclusive, Jesus Cristo no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, ditado por Humberto de Campos, eu fiz também a série, eu deixo aqui a playlist se você quiser ver, ele diz que é uma escola. A escola é um lugar para onde você vai se há algo que não sabe e deseja aprender. Não é um lugar para onde você vai se já sabe uma coisa e deseja apenas experimentar o conhecimento dessa coisa. A vida, como você a chama,
É uma oportunidade de saber experimentalmente o que já sabe conceitualmente. Não precisa aprender coisa alguma para fazer isso. Precisa apenas lembrar-se do que já sabe e agir de acordo com esse conhecimento. Então foi aqui que ele disse isso. Então a gente, para lembrar, não precisa escola. Então, mas eu acho que mesmo baseado no nosso conceito de escola, se a gente vai ali para a roda, considerando que nós já viemos aqui várias e várias vezes, a gente que acredita em reencarnação, então até mesmo matemática, física, biologia, a gente já estudou. Então quando a gente vai para a escola, quem sabe a gente não tem aqueles que vêm já, crianças tão em tenra idade que já são super aplicados em alguma matéria, então, porque em alguma outra vida ela já foi muito boa naquilo. Então eu acredito que eu continuo ainda com o conceito de que aqui a Terra, essa experiência é como se fosse uma escola. Não sei se entendi bem. Vamos começar aqui. A alma, sua alma, sabe tudo o que há para saber o tempo todo. Nada é misterioso ou desconhecido para ela. Entretanto, conhecer não é o suficiente. A alma procura experimentar. Você pode até saber ser generoso, mas a menos que faça algo que demonstre a sua generosidade, terá apenas um conceito. Pode saber ser bondoso, mas a menos que seja bondoso com alguém, só terá uma ideia a respeito de si mesmo. É desejo da sua alma transformar o seu melhor conceito sobre si mesmo em sua melhor experiência. Enquanto o conceito não se torna experiência, tudo o que há é especulação. Eu especulo a respeito de mim mesmo há muito tempo. Há mais tempo do que eu e você juntos poderíamos nos lembrar do que é a idade deste universo multiplicada por 2. Então você vê o quanto é nova a minha experiência de mim mesmo. Então aqui Deus explicando que a nossa alma, então, ela sabe tudo, a gente já sabe tudo, como seres infinitos que somos, mas a gente tem sede de experimentar. Deus quer experimentar através de cada um de nós. Então é por isso que ele nos lançou nessa realidade dual, relativa, de luz e sombras, onde há os dois polos da mesma coisa, ódio, medo, amor, medo, claro, escuro. E aí então a gente pode experimentar. A nossa alma, a gente pode saber o que é o conceito de generosidade, mas se a gente não experimentar ser generoso na prática com alguém, aí Deus não vai ficar satisfeito. Nós precisamos, para a gente entender quem nós somos, que nós somos a generosidade, a gente precisa praticar a generosidade. O Senhor me deixou confuso de novo. A experiência de si mesmo? Sim, deixe-me explicar. No início, o que era tudo que havia. Porém, tudo que não podia conhecer-se, porque não havia mais coisa alguma. E então tudo que não era, porque na ausência de outra coisa, tudo que não é. A gente está dando um nó, né? Agora eu que vou falar, se o Neil Osho não pedir para ele traduzir, a gente pede, tá? Não, mas aqui o que eu entendo é que no início Deus era tudo que havia. Então ele não podia se conhecer porque não havia mais nada. Então como que Deus vai se conhecer se não tem mais nada? Se a gente se não existisse a noite, como que a gente ia? Se não existisse o escuro, como que a gente ia saber o que é claridade? Então tudo que não era, então ele não era, porque na ausência de outra coisa, tudo que não existe, é nada. Esse é o grande ser ou não ser a que os místicos se referem desde o início dos tempos. Tudo que sabia que era tudo que existia. Deus sabia que ele era tudo que existia, mas isso não era suficiente, porque só podia conhecer a sua total magnificência conceitualmente, não experimentalmente. Porém, a experiência de si mesmo era aquilo pelo que ansiava, porque desejava saber como era ser tão magnificente, eu acredito não está escrito aqui, mas na prática.
Mas isso era impossível, porque o próprio termo magnificente é um termo relativo. Tudo que é só poderia saber como era ser magnificente quando o que não é surgisse. Na ausência do que não é, o que é não é. Você compreende isso? Bem, gente, eu entendi dessa forma, que Deus precisava então saber como que é na prática ser o seu todo, mas para isso ele tinha que ter essa experiência, tinha que ser na prática, tinha que ser, não podia ser só conceitualmente, tinha que ser experimentalmente, porque na ausência do que não é, se o que não é, se eu só tenho a polaridade positiva, eu não tenho a negativa, então como que eu vou saber que a positiva é a positiva mesmo, não é? Acredito que é por isso que então ele, na ausência do que não é, o que não é, o que é não é. Porque na ausência do quente, como que a gente vai saber que o frio é frio? Aí então por isso ele teve que criar essa realidade dual, relativa e ambígua assim com duas polaridades. Então ele pergunta, você compreende isso? E aí vamos ver como é que o Neil Walsh responde. Ele disse, acho que sim. Então foi como eu, acho que sim também. E você entendeu também dessa forma? Se você quiser me mandar como é que você entendeu, se você quiser comentar esse vídeo, se você quiser compartilhar, se você quiser curtir também, muito obrigada. E se você quiser entrar lá no meu canal e ver os outros livros que tem lá também, então acredito tão grandes quanto esse, com coisas assim, são manuais de instrução, né, que Deus mandou pra gente. E se você quiser dar uma olhada lá então e se inscrever também, eu fico muito agradecida, tá? E espero te ver pro próximo vídeo para dar continuidade. Tchau, obrigada.